Graça e paz, boa noite a todos, muito bom estar com vocês em mais um Palavra de Quarta. E hoje, refletindo com você sobre essa pergunta: quantos seguidores você tem? O IBGE, em agosto de 2020, deu a seguinte informação: no Brasil, naquela oportunidade, nós estávamos com 211,700 milhões de habitantes. Então, quase 212 milhões de habitantes. Você já pensou se no seu Instagram você tivesse 212 milhões de seguidores? As pessoas vibram quando elas atingem 1.000 seguidores, 10 mil seguidores. Quando elas atingem 50 mil, 100 mil, existem empresas que vendem lotes de seguidores para que as pessoas se sintam bem. Olha quantas pessoas me seguem. Mas 212 milhões, você já pensou o que seria isso? Tem um cara no planeta que ele tem uma sensação maior que essa. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele é o cara que tem o maior número de seguidores no Instagram no mundo. São mais de 285 milhões de seguidores. É mais que um Brasil. E eu pergunto para você, então, agora, diante desses números estratosféricos e impensáveis para a gente, quantos seguidores você tem? Ah, pastor Ed, eu não tenho mídia social. Não tem problema. Quantos seguidores você tem? Essa é uma pergunta que ela é relativamente fácil de responder. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quantos seguidores essenciais, fundamentais, você tem? De repente você pode ter lá 1.000, 100, 50, 200 seguidores. Eles são essenciais na sua vida. Deixa eu complicar um pouquinho mais. Quais são essenciais? Agora, quantos seguidores são fundamentais, importantes e imprescindíveis na sua vida? Quais? Quantos? Eu vou te responder. Na verdade, o número quantos são 2. E quais são eles, eu também vou te responder. E não é uma resposta minha. Eu vou te responder biblicamente. A Bíblia nos apresenta 2 seguidores fundamentais que eu preciso e que você precisa na sua vida. Abre aí, se você está com a Bíblia, no Salmo de número 23. Eu vou ler o versículo 6 em nome de Jesus. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? São esses 2 seguidores, bondade e misericórdia. Nós dependemos que esses 2 seguidores nos sigam para que a gente consiga passar por essa aventura chamada vida. Feche os seus olhos enquanto eu oro. Santo Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Em nome de Jesus, Pai, com muita graça, com muita misericórdia, fala com cada um de nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos santifica, perdoa os nossos pecados e nos instrui através da Tua palavra, nos edifica, alimenta a nossa esperança e a nossa fé através da Tua palavra. Usa-me, Senhor. Em Teu nome, para a Tua glória e para o Teu louvor eu oro. Amém. Amém.
para que a gente viva a grandiosidade do Salmo 23. Eu li para você o último verso, são 6 versos. Para que a gente viva, para que a gente entenda, para que a gente se aprofunde em cada versículo do Salmo 23, a gente precisa estar num processo, pelo menos a maioria de nós, num processo de provação. Pois somente na provação a gente começa a compreender e a ampliar o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa interpretação de cada um desses versículos. Para você mergulhar rapidamente um pouquinho, se você manteve aí a sua Bíblia aberta, eu vou ler o Salmo 23, do 1 até o 3º, do 1º até o 3º versículo. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Esse versículo famosíssimo, esse primeiro aqui, que ele se transformou em adesivo de carro e tudo mais. Essa expressão, nada me falta, significa o seguinte: se Deus é o meu Senhor, eu não tenho falta das outras coisas. Não é que elas não me faltem. Todo cristão passará por carências, por necessidades. Todo seguidor de Cristo vai ter momentos de vacas magras, de grandes lutas na vida. E é somente nesses momentos onde nós estamos com escassez e crise que eu vou saber responder se o Senhor ele é o meu pastor suficiente, se Ele é a minha resposta suficiente, se Ele é o meu consolo, o meu conforto, a minha proteção, o meu abrigo, o meu refúgio suficientes na minha vida. Eu só posso afirmar que eu não sinto falta de nada, porque o Senhor me supre de todas as demandas da minha alma, da minha psique, quando eu estou em momentos de provação. Porque em momentos de fartura, vamos combinar, a gente ora pouco, a gente relaxa na nossa santificação, nos nossos jejuns, na nossa consagração, na nossa busca pelo Deus que nos socorre. Mas é no momento da escassez, no momento da luta, que eu vou precisar entender se Deus é o meu tudo, se o Senhor Jesus Cristo é o meu tudo, Ele é o suficiente na minha vida. E lógico, Ele supre as minhas demandas e as minhas necessidades. Mas é dessa forma que o salmista começa, e ele continua: Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me a águas serenas, em algumas traduções, a águas tranquilas. Ora, esse Deus, quando eu estou em escassez, que eu não tenho falta das outras coisas, ou que eu não dependo das outras coisas, e Ele é suficiente para mim, Ele garante para mim pastos verdejantes e águas tranquilas. Por que Ele me dá essa proteção? Exatamente porque a vida me coloca em confrontos com águas bravias, com territórios, geograficamente falando, inóspitos, lugares perigosos, lugares que não têm tanto verde, tanto fruto, tanta plantação, lugares que mais se parecem com o deserto. Mas mesmo nesses contextos, o salmista diz que Deus prepara para mim uma relva verde, uma água tranquila, um oásis para a minha vida. E aí ele continua no 3: Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ora, se o salmista está dizendo, Ele restaura a minha alma, significa que a minha alma precisava de restauração. Significa que eu estava num momento de provação, eu estava num momento de grande angústia, de grande sofrimento. Então, esses 3 primeiros versos já mostram contrapontos da nossa realidade e da nossa vida. E Ele faz isso, olha só, Ele me guia no caminho da justiça. Se tem o caminho da justiça, tem na vida o caminho da injustiça. E Ele faz isso por amor do nome dEle, porque Ele é fiel, porque Ele não pode negar a fidelidade dEle na aliança que Ele estabelece com a gente. Bom,
Mas se depois desses 3 versos você ainda não entendeu, você ainda não percebeu o ambiente de provação, o ambiente de luta, o ambiente de livramento que o Salmo 23 aponta, e livramento que vem através do sumo pastor, porque já começa com ele, não é um homem, não é outra pessoa, não é gente falha, gente limitada. Quem é o meu pastor e deve ser o seu pastor é o Senhor. É o Senhor Criador dos céus e da terra. Aí a gente chega, caso não tenha ficado claro que as coisas podem sim na vida do cristão caminhar de mal a pior e de pior pode piorar, a gente chega no versículo 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que ele está dizendo, ainda que, ou seja, apesar de tudo que pode estar acontecendo nos versos 1, 2 e 3, o 4 ele já começa dizendo, ainda que eu caia num vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum. Ora, essa expressão não temerei mal algum, o salmista, poeticamente, ele está abrindo um leque enorme das mais variadas formas de males que eu e você podemos enfrentar ao longo da vida. E se existe uma geração que todo dia está se surpreendendo com a maldade humana, esta geração é a nossa. Todo dia saem notícias que nos deixam estarrecidos, que nos deixam perplexos diante da capacidade da imaginação do homem para a prática do mal, uma criatividade maquiavélica, uma criatividade destrutiva de vidas, de sonhos, de esperanças. Então, o versículo 4 ele vem dizendo assim, as coisas vão de mal a pior. Como exemplo, eu quero citar uma praga atual, uma praga que afeta a geração atual. E não, eu não estou falando do coronavírus. O coronavírus é uma praga desse tempo, é um vírus desse tempo que tem colocado o mundo de joelhos e que tem levado a nossa sociedade de mal a pior. As notícias de desemprego, as notícias de empresas quebrando, as notícias de gente com depressão, as notícias de gente que está falindo emocionalmente nos seus relacionamentos, elas se avolumam dia a dia e trazem preocupação para a gente. Mas deixa eu te falar de uma outra praga que está acontecendo agora no planeta Terra. O que você acha de um prejuízo anual na lavoura, na área rural de um país, de um prejuízo de cerca de 4 bilhões de reais? Você acha que é um prejuízo grande? O que você acha de uma praga que faz com que a população desse país não consiga dormir à noite? Porque quando você deita na sua cama, você está ouvindo os passos pela casa desta praga, que anda pela sala, anda pelos quartos, anda pela cozinha, anda pelo quintal, anda no telhado. Você está ouvindo os ruídos desta praga. Por conta disso, de uma população que não dorme, a saúde mental de grande parte dessa população, por causa desta praga, está ruindo. A saúde mental está colocando as pessoas fragilizadas e muitas indo a óbito. De que país eu estou falando? Eu estou falando da Austrália. A Austrália se tornou, no nosso tempo, uma parábola viva de um tempo de crise que o planeta está passando. O problema é que a imprensa só tem olhos para coronavírus. E coronavírus merece, sim, ser noticiado, ser conscientizado, ok. Mas a Austrália, nesse momento, ela enfrenta uma crise, uma praga que os especialistas na Austrália já chamam de praga apocalíptica.
E por que é que eu falo que a Austrália, nesse momento, é uma parábola viva? 2020, início de 2020, nós temos na Austrália uma grande seca. E essa seca trouxe prejuízo, trouxe desgraça, trouxe morte para o país. Ou seja, estava tudo muito ruim, mas piorou. Piorou como? Você vai lembrar. Incêndios. Aconteceram na Austrália em 2020 incêndios gigantescos que destruíram grandes lavouras, grandes plantações. Ou seja, estava pior e aí piorou. Aquilo que era terrível piorou. Os incêndios passaram e agora o que a Austrália está enfrentando neste momento? A pior infestação de ratos da história. Eu estava lendo, antes de começar essa reflexão, agora há pouco, é uma média de 10 milhões de ratos para cada 1.000 quilômetros. É um negócio absurdo. Existem famílias que matam por dia coisa entre 300 e 600 ratos no seu quintal e na sua casa, porque eles vêm em bando. Só que isso não é suficiente. Um casal de rato, e que tipo de rato que é? No mundo tem mais de 1.700 espécies de ratos. E o rato na Austrália que está infestando é o mais simples, pequenininho, é o camundongo. É um rato doméstico, é um rato que se reproduz rapidamente e é um rato que vive em qualquer ambiente. E come qualquer coisa, rói qualquer coisa. Para você ter uma ideia, o comportamento dos felinos, dos gatos, em relação aos ratos na Austrália está mudando, porque é muito rato. Então o felino já está ficando com medo do rato. Olha que coisa absurda. Um casal de camundongo na Austrália, porque ele tem muito alimento por conta da seca, por conta do incêndio, por conta de algumas chuvas que houveram, sobra muita comida podre para rato. Por isso, eles se proliferam. E como teve seca e incêndio, os predadores naturais diminuíram drasticamente. Portanto, o rato na Austrália não tem predador e eles se multiplicam. Um casal de ratos, eles produzem, em média, durante um ano, 500 filhotes. E é muito rápido. É muito rápido. Então, por mais que se mate ratos, mais eles se multiplicam. É um negócio absurdo, doenças, gente morrendo, uma coisa terrível. Então você vem de seca, você vem para incêndio e agora a pior infestação de ratos da história, sendo chamado de praga apocalíptica. Ou seja, a Austrália é um retrato do que está acontecendo no nosso mundo, é um retrato de uma sociedade decadente que vai indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior e vai piorando, piorando e piorando. Mas será que já chegou no seu limite? Especialistas na Austrália dizem que a próxima praga na Austrália será pior do que a dos ratos. Por quê? Porque já está se formando o exército de predadores naturais dos ratos. Quem são? Cobras hipervenenosas. Eles vão sofrer uma infestação de cobras. Só que as cobras não vão parar nos ratos. Além de ratos, elas podem matar pessoas, porque vai ser num volume absurdo. Se esses especialistas estiverem certos, oremos pelos nossos irmãos, pelos habitantes da Austrália, porque a situação não está fácil lá para eles e muito prejuízo nas lavouras. A maioria das lavouras na Austrália são lavouras que elas têm apenas uma colheita por ano e esse bando de ratos chega e destrói lavouras inteiras. O prejuízo é em escala nacional. Para piorar e para você orar e para você não pensar assim, é lá na Austrália. A Embrapa, aqui no Brasil, ela está fazendo estudos e ela já chegou na conclusão de que existem riscos pequenos, mas existem, que uma praga de ratos possa acontecer nas nossas lavouras aqui no Brasil também. Oremos para que não aconteça, mas pode. Esse é o mundo caótico que a gente vive. Existe uma expressão antiga
que a gente usava, eu não sei se a moçada usa hoje em dia, que é mais ou menos assim: o couro está comendo. O couro está comendo está tendo briga, está tendo discussão, está um contra o outro, a coisa está piorando. E lá na Austrália o couro está comendo, as pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer. E sabe qual a solução lá na Austrália? A solução, a melhor até agora que o governo propôs, é a aquisição de 5.000 litros de um veneno poderosíssimo, segundo eles é o veneno mais poderoso para matar ratos, e que daí eles conseguiriam atacar essa infestação de ratos. Problema? Parte da população é contra. Por quê? Porque o veneno, comprovadamente, ele pode, juntamente com os ratos, matar também muitos seres humanos. Então existe uma parte da população que acha que não, pega esse veneno e acaba com os ratos urgente. E existe uma outra parte que entende que não, a gente tem que torcer para que os predadores naturais se reproduzam em tempo para consumir e equilibrar de novo o ambiente natural na Austrália. Que loucura, que loucura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me defendem, me consolam, me confortam. Mas o couro está comendo na Austrália, o couro está comendo no mundo, as lutas estão em todos os vilarejos, em todos os povoados, em todas as cidades, em todos os países, por que não, em todas as famílias. E o que o Salmo 23 me oferece? Eu vou ler para você, é o versículo 5. O versículo 5 vai dizer assim: Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando a gente chega no versículo 5, do 1 ao 4, o salmista, através do Espírito Santo que o inspirou, já nos preparou para uma vida de luta, uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida nada fácil. E aí ele chega no versículo 5 e fala: Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Bom, então isso não é o céu. Isso não é o céu, porque no céu, quando formos salvos, só tem amigos, não tem inimigos. Portanto, onde é que Deus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? É aqui nessa terra. E aí ele usa uma expressão que o pastor de ovelhas em Israel há 3.000 anos, porque esse texto é escrito 1.000 anos mais ou menos antes de Cristo. O pastor de Israel, ele entendia, e o israelita, o hebreu entendia: unges a minha cabeça com óleo. Por que é que o pastor de ovelha pegava o animal e derramava óleo na cabeça da ovelha e besuntava a ovelha? Por causa de mosquitos que eles penetravam pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca das ovelhas, e esses mosquitos eles se alojavam no cérebro do animal, fazendo com que o animal adoecesse a ponto de ir a óbito, de matar uma ovelha. Pequenos mosquitos. E o óleo na cabeça era como um lacre. O mosquito não conseguia penetrar porque o óleo protegia a ovelha. É tremendo quando você pensa isso, a figura que o poeta hebreu usa: unges a minha cabeça com óleo. Quantas mentes, quantos cérebros, milhares de cérebros da nossa geração estão infectados, apodrecidos, indo a óbito por causa de mosquitos, por causa de ataques, por causa de ratos do nosso tempo. E eu chamo de mosquitos e ratos todo esse pacote de ideologias e filosofias e manipulações
que todos os segmentos da sociedade tentam impor na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adultos, daqueles que não se dedicam a ler a palavra e aí consomem todo tipo de informação que recebem como se fosse uma verdade absoluta. E deixa eu te dizer, verdade absoluta somente na palavra. Quando Jesus vai dizer para os seus apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, aqui a ideia do unges a minha cabeça com óleo, que nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a minha cabeça, sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração, sobre a sua cabeça, porque é o óleo do Espírito Santo que protege a mim e a você de mosquitos e ratos morais, imorais, sensuais, pecadores, caluniadores, mentirosos, gente que só quer o nosso mal, quer o nosso ataque. É o óleo do Espírito que nos protege, que nos guarda e nos abençoa. Aí, depois que você entende os versículos 1, 2, 3, 4 e 5, é onde a gente chega e entende o contexto do Salmo, no verso 6. E aí sim, a gente é apresentado para os dois seguidores que eu preciso e você precisa. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade. O que é bondade? Bondade é uma pessoa de coração nobre, é uma pessoa que só sabe praticar o bem, é uma pessoa generosa. E o que é misericórdia? Misericórdia é o ato de você socorrer alguém que está enfrentando uma tragédia pessoal, alguém que caiu em desgraça, e aí você age com misericórdia. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal que depois de mostrar a realidade da vida, o salmista feche dessa forma: certamente a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, Ele é generoso o tempo todo, Ele só quer o meu bem o tempo todo. A bondade perfeita está em Deus, é o modelo perfeito e sublime de bondade. Mas aí ele coloca como equilíbrio na poesia dele a misericórdia, porque o salmista sabe que ele, salmista, que eu, que você, nós muitas vezes caímos em tragédias pessoais. Muitas vezes eu e você, de repente a sua casa inteira, a minha casa, a nossa igreja, a nossa comunidade pode cair em desgraças, mas nós precisaremos destes seguidores, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Eu termino contando para você o testemunho de um pai e um filho. Esse pai ele já estava desempregado há uns 2 anos, e esse pai ele sai para procurar emprego, e o filho quis ir com ele, e ele leva o filho dele. Na volta, o filho dele, no meio do caminho, reclama e fala assim: pai, eu estou com fome. Aí o pai fica triste porque o pai não tem dinheiro. O pai saiu a pé com aquela criança e o pai não tem dinheiro. O pai olha para o filho e fala assim: filho, aguenta mais um pouquinho, já já a gente está chegando em casa. E o que ele tinha em casa era um punhadinho de fubá, mais nada. Aí o filho olha para ele, um garotinho de 6 aninhos, e fala assim: pai, mas eu estou com fome agora. O pai enche o olho d'água, tenta disfarçar do filho. Aí o pai fala para o menino assim: senta aqui na calçada. E o pai entra numa padaria que está em frente. O pai entra na padaria, vai até o dono da padaria e se apresenta. O dono da padaria, de nome Amaro. E aí ele se apresenta: olha, eu sou o senhor Agenor. E ele conta, ele fala: olha, eu estou desempregado, eu saí hoje para procurar emprego, o meu filho quis ir comigo, eu não tenho um tostão furado no meu bolso. E o meu filhinho é aquele lá fora, porque a padaria, a sua vitrine, né, de vidro, dava para ver lá de dentro o garotinho sentado na calçada. O meu filhinho tem 6 anos, o nome dele é Ricardo, e
ele está com muita fome, eu queria pedir para o senhor se o senhor não poderia me dar um pão. Para pagar esse pão, eu posso lavar louça, eu posso esfregar o chão, eu posso fazer alguma coisa para pagar esse pão. Aí o dono da padaria ficou assim, sensibilizado e pensando: caramba, esse homem quer um pão e quer fazer uma faxina inteira aqui para mim. Aí ele falou: chama o seu filho. Aí ele chamou o menino, ele apresentou: olha, esse é o Ricardinho, é meu filho. Aí o dono da padaria virou para eles, né? O senhor Amaro, o nome do pai é Agenor. Aí ele vira para ele e fala: senhor Agenor e Ricardinho, vocês dois aí, Ricardo, sentem próximo ao balcão e espera um pouquinho. Aí ele foi na cozinha e falou para o pessoal: ó, eu quero que vocês façam 2 PF. PF, para quem não sabe, é o famoso prato feito: arroz, feijão, bife, um ovo frito e salada de alface. Era o PF daquela padaria. E trouxe os 2 pratos. O olho do menino, do Ricardinho, começou a brilhar. O moleque olhou, porque você sabe que criança não disfarça, né? Criança, quando está numa festinha, na casa de alguém, se a comida for ruim, a criança fala. Ela não está nem aí com o dono da casa. Mas se for bom, a criança cai de boca. Ela não está nem aí com etiqueta e cerimônia. Aí a criança começou a comer feliz. Nossa, pai, aquilo era um banquete. E o pai começa a comer. Mas o pai foi um misto de alegria e de muito choro. Por quê? Porque enquanto ele estava comendo a bênção daquele alimento e o seu filhinho de 6 anos sendo alimentado, ele lembrava da esposa que ficou em casa e das 2 filhas que estavam em casa sem comida. E ele pensava na fome que elas estavam enfrentando. Então ele comia e chorava ao mesmo tempo. Aí o seu Amaro, o dono da padaria, observando aquilo de longe, chegou perto e, para quebrar o clima, ele fez uma piada. Ele deu um grito para a cozinheira da padaria chamada Maria. Ele falou assim: Maria, a sua comida deve estar muito ruim, o seu bife deve estar muito duro, porque o seu Agenor não para de chorar, deve estar horrível essa comida. Aí o Agenor olhou para ele, enxugou as lágrimas, falou assim: não, essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Eu sou muito grato a Deus e eu sou muito agradecido ao Senhor por ter nos dado esses 2 pratos de comida. E o menininho comendo. Aí o seu Amaro virou para ele e falou assim: Agenor, acalma o coração, sossega o coração, saboreie esse prato. Quando você terminar, eu quero que você vá no meu escritório, eu quero conversar com você. Aí o Agenor se acalmou, comeu, terminou, filho feliz. Aí deu um sorvete lá para o filho, o dono da padaria, deixou ele pegar uma sobremesa, um chocolate, sei lá o quê. E ele foi para o escritório do seu Amaro. E aí o seu Amaro falou: Agenor, conta a sua história. E ele contou. 2 anos desempregado. Aí ele falou: olha, eu não tenho escolaridade, eu sempre trabalhei em serviços assim, informais, mas a coisa com essa crise toda está difícil. Eu estou fazendo um bico ali, outro lá, mas faz 2 meses que não aparece nenhum trabalho, eu não estou conseguindo levar comida para minha casa, o meu choro é por causa da minha esposa, das minhas filhas, está muito difícil. Aí o seu Amaro, tocado pela história dele, falou assim: vamos fazer o seguinte, se você quiser, eu quero que você venha trabalhar na minha padaria, serviços gerais. Eu sei que você não é padeiro, você não entende, mas você vai aprender. Quer? Ele falou: lógico. Nem falou qual era o salário, simplesmente ofereceu o trabalho. E aí o seu Amaro não podia despedir ele daquela forma. Montou uma cesta com alimento suficiente para a família toda por 15 dias. E ele foi embora muito feliz. Chegou em casa feliz, ele era outro homem. Conversou com a esposa, falou o que tinha acontecido, conversou com as filhas, celebração, oração, gratidão. E ele entendia que aquele momento não era só uma cesta básica, não era só uma ajuda. Ele entendia que aquilo era uma virada na vida dele. Dia seguinte, 5 da manhã, o seu Agenor estava na porta da padaria. Bom dia, seu Amaro. Cheguei para trabalhar. O seu Amaro ficou muito feliz
Ele falou, caramba, eu confiei nesse cara sem conhecer esse cara e eu nem sei ao certo porque eu estou ajudando esse cara. E aí foi ensinando e ele foi trabalhando. No primeiro ano, o seu Agenor, ele foi o melhor funcionário daquela padaria. Ele sempre trabalhou defendendo a empresa, defendendo o seu patrão, cuidando dos interesses da empresa, sendo assim o mais pontual, o mais honesto, cumprindo todas as coisas à risca, indo além do que era pedido para ele. E o seu Amaro ficava impressionado com o desempenho dele. Aí, passado esse ano, o seu Amaro chamou ele no escritório dele de novo e falou assim, Agenor, aqui em cima, na rua de cima, tem uma escola que abriu uma turma para pessoas na sua faixa etária. Ele, Agenor, nessa época, tinha 32 anos de idade e o dono da padaria também tinha 32 anos de idade. Se você quiser, eu vou pagar o curso para você poder começar a estudar. Ele falou, eu quero. E aí o Agenor começa a estudar e ele conta que ele não esquece o primeiro dia de aula, as primeiras letras, as primeiras palavras, ele não esquece. Bom, 12 anos se passaram, 12 anos se passaram e agora quem você encontra? O doutor Agenor. O doutor Agenor, aquele homem que parou para pedir um pão, agora estudando durante esses 12 anos, ele se transformou num advogado, ele está lá na salinha dele, no escritório dele, ele tem 1, 2, 3 clientes que começam a trabalhar com ele, chega o horário de almoço, ele desce, e ele desce para ir na padaria tomar um café com o seu amigo Amaro. E o seu Amaro, quando viu o Agenor entrar, ele fica impressionado. Ele fala assim, caramba, esse terno ficou bonito em você, nunca imaginei. E os dois tomam café e o tempo passa. Mais 10 anos se passam. Quando 10 anos se passam, o doutor Agenor é um advogado bem-sucedido, ele já atende muita gente que não tem dinheiro graciosamente, assim como ele atende grandes clientes que o pagam muito bem. E aí ele conversa com o seu filho, o Ricardo. E agora o Ricardo quem é? É o nutricionista Ricardo, estudou também. E aí eles montam uma instituição para oferecer alimento para as pessoas que não têm renda. E eles montam uma instituição chamada Casa do Caminho. E a Casa do Caminho começa a oferecer almoço gratuitamente, em média, 200 refeições por dia, para ajudar muita gente. E a vida vai passando, e eles, quando estão com 82 anos de idade, mais ou menos em dias muito próximos, ambos falecem. Vivem uma boa vida e morrem, sem doença, sem nada, morrem. Aí o filho, o Ricardo, o nutricionista Ricardo, na fachada da Casa do Caminho, que está escrito Casa do Caminho, ele manda pintar uma frase, que é a frase que marcou a vida dele e do pai dele. Ele manda escrever a frase, eu tive fome e me destes de comer. Eu tive momentos de angústia e Deus me deu esperança. Eu tive momentos de fome espiritual e Deus alimentou a minha alma. Deus alimentou a minha fé. Deus alimentou o meu coração. Eu tive momentos que ninguém olhava para mim, mas Deus olhou para mim. Eu tive momentos apavorado e preocupado com a minha esposa e os meus filhos, mas Deus cuidou da minha esposa e dos meus filhos. Deus entendeu as minhas lágrimas, como o seu Amaro entendeu as lágrimas do seu Agenor. Deus olhou para as minhas lágrimas e compreendeu estas lágrimas. E Deus veio em meu socorro. Essa para mim é uma história de bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e bondade e misericórdia são seguidores que eu posso expressar na minha vida em favor do meu próximo e das pessoas que eu amo, porque eu, ao longo da minha vida, vou precisar das pessoas que me cercam, de que elas também olhem para mim com bondade e misericórdia. Deus se manifesta e se apresenta para mim e para você através de pessoas que Ele elege, que Ele escolhe, que Ele levanta. Quantos seguidores você tem?
Os seguidores do Instagram, do Facebook, do YouTube, de qualquer mídia social não são importantes. Eles não são decisivos. Eles não mudam a minha história. Mas deixa eu te dizer, você só precisa seguir um. E esse um é Jesus Cristo. Quando você segue este um com sinceridade, com rendição e entrega total da sua vida e do seu coração, este um garante 2 seguidores para toda a sua vida: bondade e misericórdia que vem do trono. Que Deus te abençoe.